Olá, sejam bem-vindos a mais uma unidade da disciplina de Contabilidade Pública do curso de Bacharelado em Administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou o professor Paulo Souza e estarei aqui falando para vocês brevemente, de forma resumida, sobre a nossa unidade 3. A unidade 3 que tem como tema principal a contabilidade patrimonial, o PCASP, que seria o Plano de Contas aplicado ao setor público, e lançamentos contábeis. Bom, dando início à nossa unidade 3, eu gostaria de abordar com vocês que essa unidade ela tem como foco a execução orçamentária, certo? Sendo transicionada para a dimensão patrimonial da contabilidade aplicada ao setor público. Como assim? Na nossa última unidade, a unidade 2, nós falamos sobre receitas e despesas sobre o enfoque orçamentário. Porém, a contabilidade pública, ela vai para além do planejamento orçamentário, para além das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. A contabilidade do setor público, ela tem uma dimensão patrimonial que trata além do orçamento, ou seja, toda a estrutura pública, ela precisa ser registrada e precisa ser trabalhada nesse enfoque patrimonial. Bom, nessa etapa, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento, a nossa compreensão sobre o patrimônio público, as suas variações e o sistema de registros contábeis que permite integrar tanto as informações orçamentárias quanto as informações patrimoniais e, adicionalmente, informações sobre o âmbito do controle, sobre a dimensão controle, de uma forma padronizada e transparente. Ou seja, de forma resumida, essa unidade ela vai falar sobre todas as dimensões da contabilidade aplicada ao setor público, ou seja, orçamento patrimonial e controle. Adentrando aqui no nosso capítulo 5, que compreende o primeiro capítulo da unidade 3, nós vamos falar sobre o patrimônio público e as variações patrimoniais. Bom, o patrimônio público ele é compreendido como o objeto central da contabilidade patrimonial no setor público, porque é por meio desse patrimônio que nós vamos ter as performances, que nós vamos ter as mutações e variações patrimoniais que precisam ser registradas e ser reportadas. O patrimônio público ele vai ser formado por um conjunto de bens, certo? Ou seja, todos os bens tangíveis, né? Maquinário, imobilizados, tudo aquilo palpável no âmbito do setor público, no patrimônio público. Da mesma forma como o patrimônio público ele vai ser formado por direitos, ou seja, todos os direitos a receber, todos os recebíveis que a entidade pública possui. E bem como as obrigações. Quais são as obrigações do setor público perante terceiro? Que ele deve pagar periodicamente? Folha de pagamento, entre outras obrigações. Então, nós vamos entender que, de modo geral, o patrimônio público ele é formado por bens, direitos e obrigações, e esses bens, direitos e obrigações eles são utilizados pelas entidades públicas para a prestação de serviço à sociedade. Então, para a máquina pública funcionar, eu tenho que ter um patrimônio. Eu não consigo fornecer serviço à sociedade se eu não tiver uma estrutura para poder fornecer esses serviços. Bom, diferentemente do setor privado, a gestão do patrimônio público ela está orientada prioritariamente ao atendimento do interesse do coletivo, do interesse social, certo? Que seria a prestação de serviços à sociedade, e não a geração do lucro, né? Porque no setor privado eu tenho o mesmo patrimônio, só que eu vou gerir esse patrimônio com vistas à obtenção do lucro, obtenção do resultado, que não é o que ocorre no setor público. O setor público ele precisa ter aquele equilíbrio entre receitas e despesas, certo? Ou seja, todas as receitas arrecadadas eu preciso ter uma destinação via despesas. E essas receitas arrecadadas, elas precisam ter um equilíbrio, porque eu não posso ter muitos recursos superavitários, porque o objetivo dessa arrecadação de receita é destinar para a sociedade, é devolver para a sociedade por meio de serviços, por meio de prédios, né? Então, por meio de obras que eu vou proporcionar. Então, o setor público ele tem esse viés mais voltado para o interesse coletivo. Bom, os elementos patrimoniais, eles vão ser organizados de modo geral em ativos, passivos e patrimônio líquido. E aqui eu trago para vocês o que que seria o ativo. O ativo tem como denominação, como definição, recursos controlados, ou seja, o recurso que está sob controle da entidade e que tem um potencial de serviços ou benefícios econômicos, ou seja, esse recurso que é controlado
pelo ente público, ele tem que ter um potencial de prestação de serviços ou de obtenção de benefício econômico, certo? E assim eu posso considerar esse elemento como um ativo. O passivo, em contrapartida, seriam todas as obrigações presentes, adquiridas do ente público, que vão resultar na saída de recursos. Geralmente, esses recursos são recursos financeiros, né? Ou seja, obrigação é toda aquela obrigação que vai gerar uma saída de recurso, caixas, em um segundo momento. E o patrimônio líquido ele vai ser entendido como um valor residual entre ativos e passivos. Quando eu falo valor residual, significa que seria a diferença ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido, refletindo assim a situação patrimonial. Ou seja, o patrimônio líquido ele equivale àquela parcela da organização que compreende a origem do capital próprio. Como que aquele patrimônio foi formado? Da onde eu obtive o financiamento para poder ter aquele patrimônio, para poder ter aqueles ativos investidos e para poder ter aqueles passivos que vão ser reduzidos desses ativos. Então, o patrimônio líquido ele seria esse interesse residual. Bom, os eventos que afetam o patrimônio público, eles são classificados como fatos contábeis. Então, eu tenho os fatos contábeis coexistindo, certo? Junto com os atos. Só que, como eu já falei para vocês na unidade 1, os fatos contábeis são todos aqueles eventos que afetam quantitativamente ou qualitativamente o patrimônio público. E esses fatos contábeis, eles são denominados como fatos permutativos, que são aqueles que não alteram o patrimônio líquido. Eles alteram ativos e alteram passivos, mas não necessariamente mudam o valor do patrimônio líquido. Esses fatos permutativos, eles envolvem apenas trocas de elementos patrimoniais. Por exemplo, aquisição de um veículo, né, para uma secretaria, mediante um financiamento. Então, aqui eu adquiri um ativo, que é um bem, em contrapartida à aquisição desse ativo, eu adquiri uma dívida, uma obrigação. Então, aqui eu tive aumento de ativo, mas eu não mexi com patrimônio líquido. Já o fato modificativo, eles alteram a situação líquida da entidade. Então, quando eu falo situação líquida, eu estou falando do próprio patrimônio líquido, certo? Ou seja, o fato modificativo, ele é toda aquela mutação patrimonial que envolve variações patrimoniais aumentativas ou variações patrimoniais diminutivas. O que seriam essas variações patrimoniais? As variações patrimoniais, elas são equivalentes a receitas e despesas. São receitas e despesas que afetam o patrimônio, certo? Que se distinguem das receitas e despesas orçamentárias. Uma receita orçamentária, ela pode, de forma concomitante, afetar, gerar um reflexo no patrimônio. Só que, como eu falei para vocês, as receitas e despesas orçamentárias, elas estão sob um enfoque distinto da patrimonial, por quê? Receita, eu só vou reconhecer via caixa, certo? Como uma receita orçamentária. E a despesa somente no empenho por competência, quando eu passo a ter uma obrigação. Então, nós já falamos, né? Só estou relembrando aqui um pouco com vocês sobre algumas definições. Agora, voltando aos nossos fatos modificativos, como eu falei para vocês, eu vou ter uma alteração do patrimônio líquido mediante esse evento, que pode ser aumentando o patrimônio líquido e que pode ser diminuindo o patrimônio líquido. No setor público, essas alterações elas são denominadas como variações patrimoniais. E se elas aumentam o patrimônio líquido, que são equivalentes a receitas, elas são variações patrimoniais aumentativas. E se elas reduzem o patrimônio líquido, equivalentes a despesas, elas são variações patrimoniais diminutivas. Bom, aí aqui eu trago para vocês, né, um resumo sobre os fatos permutativos. Eles são eventos que equivalem apenas a trocas, certo? A permutas de patrimônio que não afetam o patrimônio líquido, enquanto os modificativos, eles alteram sim o patrimônio líquido, podendo ser aumentativo ou diminutivo. Falo sobre variação patrimonial aumentativa, eu estou falando sobre aumentos no patrimônio líquido que vão ser reconhecidos pelo regime de competência, ou seja, receitas. Receitas patrimoniais são equivalentes a variações patrimoniais aumentativas. E a mesma coisa ocorre com as variações patrimoniais diminutivas. São diminuições no patrimônio líquido que são reconhecidos pelo regime de competência e são equivalentes a despesas, certo? Certo? Então, de modo geral, quando eu estou falando sobre o empenho da despesa orçamentária, eu tenho uma variação positiva. Mas eu não tenho uma aumentativa na questão da orçamentária, por quê? Eu só reconheço receita orçamentária na arrecadação, né? Então, em tese,
a variação patrimonial aumentativa ela ocorre na fixação, no primeiro momento da despesa, né? Quando eu tenho direito de receber. Ou melhor, nem fixação, é lançamento. Então, assim, a gente tem que entender essas definições para poder entender em si a contabilidade pública. Bom, como eu já falei para vocês, as VPAs e VPDs, elas são reconhecidas pelo regime de competência no seu fato gerador. Então, receitas e despesas patrimoniais ocorrem via fato gerador, independente da execução orçamentária, como já falei para vocês, né, com a questão da arrecadação da receita, ou dos fluxos de caixa, que seria o valor que adentra no caixa do ente público. O confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas permite apurar o resultado patrimonial do exercício, evidenciando assim um superávit, ou seja, se eu tenho mais VPA do que VPD, ou um déficit patrimonial, se eu tenho mais VPD do que VPA, que é distinto do resultado orçamentário. Bom, agora nós passamos para o nosso capítulo 6, que fala sobre plano de contas aplicado ao setor público, que é o PCASP, e lançamentos. Bom, o plano de contas aplicado ao setor público, ele é a base da estruturação contábil do setor público, e ele consiste em uma estrutura padronizada de diversas contas, certo? Que permite o registro de forma sistematizada dos atos e fatos administrativos. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né, eu estava falando de fatos administrativos tanto aumentativos quanto permutativos. Só que eu já falei para vocês na unidade 1 que o setor público ele tem essa particularidade. A contabilidade aplicada ao setor público ela também trabalha com atos. Os atos são todos aqueles eventos que não afetam o patrimônio, nem quantitativamente, nem qualitativamente, mas que podem afetar patrimônio em um segundo momento. Por exemplo, a contratação. A contratação de um prestador de serviços é um ato e precisa ser registrado na contabilidade pública, mas não em contas patrimoniais e nem em contas orçamentárias, tá? A gente vai falar disso posteriormente. Bom, esse registro sistematizado de atos e fatos, ele permite a consolidação de contas públicas e a comparabilidade das informações entre entes federativos. Até porque o PCASP, ele é o único plano de contas da União e espera-se que esse PCASP ele seja aplicado nas diversas esferas, no por diversos entes públicos, para que assim eu tenha a comparabilidade das informações que estão sendo consolidadas, ou seja, eu vou fazer a consolidação dos municípios no estado, depois eu faço a consolidação dos estados de uma nação, e assim eu tenho uma contabilidade, né, geral, unificada de todos esses entes. Bom, o PCASP ele vai organizar as contas conforme a natureza da informação evidenciada, segregando em três grandes sistemas, que são os nossos sistemas contábeis patrimonial, que a gente acabou de falar, passivo, patrimônio líquido, VPA e VPD, o orçamentário, que a gente falou na aula passada, né? Eu tenho receitas e despesas orçamentárias, e eu tenho aquelas etapas, né, de fixação, lançamento, empenho, liquidação, pagamento, e assim sucessivamente. E o controle, que seria o sistema contábil que realiza o registro de atos contábeis, certo? Ou seja, patrimonial e orçamentário trabalha com fatos, e o de controle trabalha com atos, tá? Mas eu tenho essa visão geral, mas não seria uma regra em específico. Bom, e aqui eu trago para vocês quais seriam aqui as nossas contas patrimoniais: ativos, passivos, patrimônio líquido e demais variações patrimoniais, VPA e VPD. As contas orçamentárias vai evidenciar atos e fatos de execução do orçamento, né? Como eu falei, eu tenho alguns atos também que são reportados nas contas orçamentárias. E contas de controle registra atos potenciais e controles específicos da gestão pública. Então, as contas de controle, ela vai registrar esses atos e alguns controles que eu preciso ter, por exemplo, controle de caixa. Então, eu tenho uma controle que vai reportar todo o controle de disponibilidade de recurso financeiro. Bom, aqui eu trago para vocês o nosso plano de contas aplicado ao setor público de forma generalizada, com seus respectivos códigos, né? Então, nós temos aqui código 1, contas de ativo, código 2, passivo e patrimônio líquido, código 3, VPD, que é variação patrimonial diminutiva, código 4, variação patrimonial aumentativa. Então, dos códigos 1 a 4, eu tenho somente contas patrimoniais. Os códigos 5 e 6 eu tenho controles da aprovação do planejamento e orçamento, certo? No código 5. E daí eu tenho a aprovação do orçamento, né? Onde eu vou falar de previsão de receita, que é aquela parte de estimativa das receitas, e a fixação da despesa, certo? Que também seria uma estimativa da despesa com base na receita prevista. Ambas as etapas, elas são etapas de planejamento, tanto de receitas e despesas orçamentárias. Já na dimensão 6,
eu tenho a execução orçamentária, onde eu vou ter execução da receita, que eu tenho as etapas específicas que nós já trabalhamos, né? Lançamento, arrecadação e etc. E eu tenho a execução da despesa, também onde eu falo de empenho, liquidação, em liquidação e pagamento. Por fim, os nossos itens 7 e 8 trabalham com contas de controle, tanto devedoras quanto credoras, né? Então, são aquelas contas que vão trabalhar com os atos administrativos da administração pública. E aqui eu trago para vocês alguns exemplinhos, certo, sobre lançamentos contábeis. Bom, os lançamentos contábeis no setor público, eles seguem o método das partidas dobradas, ou seja, para todo débito, eu tenho um crédito de respectivo valor e a soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos, certo? Esse daqui é o método das partidas dobradas na contabilidade. Com uma regra fundamental, débitos e créditos devem ocorrer entre contas da mesma natureza de informação. Então, por exemplo, eu não posso debitar uma conta patrimonial e creditar uma conta orçamentária, não. Eu debito uma patrimonial e credito uma patrimonial, certo? Eu debito uma orçamentária e credito uma orçamentária. Eu debito uma de controle e credito uma de controle. Eu posso ter um evento, por exemplo, que vai mexer com contas de mais de uma natureza. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês empenho da despesa. Quando eu estou empenhando da despesa, eu preciso debitar o crédito disponível e creditar crédito empenhado a liquidar. Ambas as contas da natureza orçamentária, de mesmo valor. Então, aqui é uma partida dobrada. E lá nas contas de controle, o que eu vou fazer? Eu vou debitar uma DDR, disponibilidade por destinação de recurso, e vou creditar a DDR comprometida por empenho. Observem aqui que eu não misturei, eu não debitei uma orçamentária e creditei uma de controle, não. Debitei e creditei orçamentária, debitei e creditei de controle, cada uma na sua respectiva dimensão. É a mesma coisa na liquidação. Olha, a liquidação da despesa, ela mexeu com três contas, certo? Tanto débito e crédito em contas orçamentárias, quanto débito e crédito em contas patrimoniais, tanto quanto débitos e créditos em contas de controle. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Aqui são os exemplos de lançamentos contábeis, que é importante que vocês entendam, né, um pouco da lógica. Eu tenho diversos, lá no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, eu tenho diversos exemplos de lançamentos contábeis e as suas estruturações. Bom, vamos concluir a nossa aula, né? Então é importante que vocês entendam que nessa unidade abordamos os fundamentos da contabilidade patrimonial no setor público, destacando o conceito de patrimônio público, o que são variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, e a integração entre orçamento e patrimônio. Bom, também apresentamos aqui nesta unidade o plano de contas aplicado ao setor público, o PCASP, como um instrumento essencial para a padronização dos registros contábeis, transparência da gestão e consolidação de contas públicas. Bom, esses conhecimentos eles são fundamentais para que vocês possam compreender as demonstrações contábeis e os relatórios fiscais que serão analisados na próxima unidade. Até porque, para ter demonstração contábil, para ter relatório fiscal, eu preciso registrar todos as movimentações, todos os atos e fatos administrativos, para que assim eu tenha noção do meu patrimônio público em um determinado período, né, em um determinado exercício, 2024, 2025, 2026 e etc. Bom, de modo geral, seria isso, pessoal. Agradeço a vocês por estarem aqui mais uma vez e desejo tudo de bom nas nossas próximas aulas. Bom, meu até logo. Tchau, tchau.